Aconteceu alguma coisa? Os carros pararam de andar na rua agora? As pessoas trocaram todos os carros, toda a frota no Brasil, ninguém está usando mais querosene, ninguém está usando gasolina, né? Ninguém está usando, todo mundo está andando de carroça de novo. Não, eu estou vendo um monte de carro andando na rua, inclusive eu estou achando aqui absurdamente engarrafado, está com um volume absurdo de carro e todo mundo tem que abastecer. Agora, para mim, que estudei empresa, que viu o projeto, etc., tenho confiança no futuro, eu vejo como uma oportunidade. Assim como o Barça também falou recentemente que estava comprando Vibra esses dias. Acho que essa semana aí estava comprando Vibra. Empresa sem dono, com margens pequenas, exposta a preço do petróleo, dividendos minguados atualmente, e que, entre aspas, você me corrige se eu estiver errado, Jean, não é uma ação para quem está começando. O que você enxerga em Vibra e como é que funciona essa questão, Fábio, se você puder complementar, do foco do investidor, de dividendo futuro e dividendo presente, até que ponto você tem que dividir essa energia, tempo e aporte nesses dois tipos de dividendos? Bom, vou começar falando que essa frase foi minha? Eu acho que foi num podcast bem recente, que você falou assim, olha, não entendo como seja uma para quem está começando, não, que ainda não tem o dividendo garantido e tudo mais. É uma empresa, né, pessoal, que está passando por uma transformação. Né? Então, é um projeto que a gente acredita, pelo menos eu acredito, que tem grandes perspectivas aí. Mas, então a empresa sai de um modelo que era estatal e ela passa para uma corporation, ou seja, ninguém é dono da empresa, você tem vários acionistas, então o controle é completamente pulverizado. E dentro desses acionistas a gente tem grandes fundos, grandes referências como investidor também estão dentro da empresa, que apostam, que acreditam na empresa. Né? A empresa ela vinha numa crescente desde a privatização, né? Ela vem cortando muito mato alto, então normalmente isso acontece com essas empresas que são privatizadas, né? Então tem muita questão de performance lá, utilização da empresa, que acaba transformando em resultado, né? E aí a empresa ela acabou, para quem não conhece, ela era a BR Distribuidora, né, que estava vinculada à Petrobras, então saiu da Petrobras, né, e se tornou a Vibra, que são os postos de gasolina da BR. Né? Assim, estruturalmente, qualquer negócio de distribuição de combustível é um negócio que tem baixíssimas margens, né? Mas o volume ele é muito, muito alto. Né? Então, é um negócio que dificilmente vai ser disruptado, porque é um negócio com baixas margens, ninguém tem interesse. Então, não vai ter uma startup que vai criar um posto de combustível, não vai, né? Porque isso afasta o pessoal. Mas um negócio com baixas margens também dá para acontecer algumas coisas que podem não ser o que você gostaria. Então, você tem uma pandemia, que o posto fecha, né? Não tem carro circulando. E ele, pela primeira vez na minha vida, eu vi preço de combustível cair. Né? E caíram os preços porque tinha muito estoque, obviamente, né? Não tinha demanda. E aí a empresa, ela com margens baixas, o que acontece? Ela começa a trazer o que era lucro, reverte em prejuízo. Né? Junto disso, saindo uma pandemia, fora avião também, né? Que não decolava, não tinha ninguém voando. Então, assim, junto disso, você saindo da pandemia, você começa a ter uma guerra, você tem questão de armazenamento de estoque, aí vem um governo, dá subsídio, e você comprou aquele estoque com preço mais alto, e deu subsídio, o preço caiu. Então, assim, é umas... e outra, aí o Wilson, que era o presidente da empresa, saiu, que era o cara que fez todo um projeto lá de energia, foi para a Eletrobras. Então, assim, é uma tempestade perfeita. Né? E aí, quando a gente tem uma tempestade perfeita, você não precisa imaginar que o preço vai subir. E aí você vai pensar que se é o momento que você estudou a empresa e você quer ser acionista, que você acredita num projeto, e que você vai ter a oportunidade de comprar mais barato. Né? Então a empresa ela saiu nos últimos meses de um preço mais ou menos aí, sei lá, de 20 alguma coisa, chegou a bater acho que 12, 13. Né? Então, o que acontece? Nesse momento é que você vai ter suas convicções testadas. Porque é muito fácil você, quando o mercado está todo caindo, você vai lá e compra.
Agora, o difícil é quando o mercado está subindo e a sua está caindo, ou o mercado está caindo muito e a sua está caindo muito mais, já vem de uma longa queda. Então, assim, a Vibra deve ter caído em torno dos 30%, 40% nos últimos meses. Né? E a empresa, ela se tornou ruim? A empresa piorou? Aconteceu alguma coisa? Os carros pararam de andar na rua agora? As pessoas trocaram todos os carros, toda a frota no Brasil, ninguém está usando mais querosene, ninguém está usando gasolina, né? Ninguém está usando, todo mundo está andando de carroça de novo. Não, eu estou vendo um monte de carro andando na rua, inclusive eu estou achando aqui absurdamente engarrafado, está com um volume absurdo de carro e todo mundo tem que abastecer. Né? Então, eu acho que é um período que, para quem quer ser sócio, se torna uma grande oportunidade. Só que esse tipo de volatilidade não é para todos. Né? Você vê, para quem está começando, uma empresa cair 30% em poucos meses, pode ser que não seja o melhor, né, para quem está começando. Então, se você pegar empresas mais tradicionais, do BEST, que já estão ali consolidadas, estão pagando os dividendos, né, talvez seja mais, talvez não, é mais recomendado para essas pessoas. Agora, para mim, que estudei empresa, que viu o projeto, etc., tenho confiança no futuro, eu vejo como uma oportunidade. Assim como o Barça também falou recentemente que estava comprando Vibra esses dias, acho que essa semana aí estava comprando Vibra. Né? Então, eu acho que é muito do perfil do que você está buscando e a fase que você está. Eu acho que se você está comprando uma empresa porque o Bruno está comprando, o Jean, o Fábio, a Aloysio, o Felipe, o Barça, você está errado, você não entendeu o AGF. O AGF já está aqui para a gente ensinar a você a como investir e não para te dizer o que comprar. A decisão final de compra é baseada numa série de premissas que as minhas premissas podem ser diferentes das suas. Né? Inclusive, nós temos premissas de empresa, como, por exemplo, empresas de armamento. Eu sou um cara que eu não compro, não está fora para mim. A Lu e o Felipe, o Barça, eles compram. Então, assim, cada um vai ter uma premissa e essas premissas vão de acordo com seus alicerces de vida, o que você aprendeu, com o que você acredita, né, com o seu momento de investidor. Então, eu acho que esse que é o recado importante que as pessoas precisam entender em relação à vida. Não sei se eu respondi sua pergunta sobre essa questão. Sim. Vai lá, Fabião. Não, o foco você falou, né, Brunão? Acho que eu não teria nenhuma empresa de oportunidade. Aliás, eu sou bem chato em relação a isso. Eu não. Muita gente fala assim: é bom você ter empresas para iniciante. Eu também não enxergo que existam empresas para iniciante, porque ser empresário no Brasil está bem longe. Se você ser iniciante, com todo esse ambiente jurídico que a gente tem, mudança de governo, mudança de pensamento, esquerda com direita, que nem se sabe ideologicamente se realmente são esquerda ou direita, enfim. Eu acho que, assim, seja qual estilo de iniciante você seja na Bolsa de Valores, e eu digo estilo de iniciante querendo dizer isso, porque eu me considero iniciante na Bolsa de Valores, e eu espero me considerar um iniciante daqui a 50 anos também na Bolsa de Valores. Sabe por quê? Porque isso me impediu muitas vezes de fazer cagada. É incrível como isso vai te impedir de buscar boas oportunidades. Eu falo da Semin, por exemplo, Gia. A Semin, por exemplo, foi uma belíssima oportunidade. Eu mesmo também identifiquei essa oportunidade junto com o Jean, mas eu não tive coragem de entrar. Não é para mim. Não é para mim, eu não tolero. Tem a ver com commodity, pode ter subido 1000%, você vai se arrepender? Não, de jeito nenhum. Não me arrependo, porque não é meu foco. Então, o que eu fiz para mim? Se ajudar quem está assistindo, legal. Se não ajudar também, esqueça, simples assim. Eu tracei metas para minha vida em termos, como investidor, né, metas financeiras, que me fizessem pensar muito longe em relação a dividendos. Então, para eu começar a comprar uma empresa como Vibra, ou como Semin, ou como, sei lá, Petrobras, que eu acho que a empresa mais barata do mundo hoje é a Petrobras. Se você olhar em termos numéricos, é a mais barata do planeta. Se você comparar com os pares e tal. Então, assim, o que eu fiz para mim? Eu falei, olha, porque eu já apanhei com isso lá atrás, com esse negócio de identificar oportunidades, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu comprei os em Minas a R$90, foi parar 90 centavos. Então, doeu na minha carne. Eu sei o quão doloroso foi isso. Unipar também, por mais que eu tenha ganhado muito dinheiro com o Unipar, eu preferi ter ganhado menos dinheiro que Itaúsa.
É estranho dizer isso, pouca gente entende, mas faz sentido para mim. Então, assim, o que eu recomendo talvez para vocês, pessoal? O que eu faço para mim, é só isso que eu vou recomendar. Então, o que eu faço para mim eu tenho uma meta de ter de dividendos 23 vezes o valor dos meus gastos. Então, se eu tenho um gasto de 10 mil reais, a minha vida custa 10 mil reais mensais, eu tenho que ganhar 230 mil reais mensais de dividendos. É isso. Quando eu atingir essas 23 vezes, a gente vê o que faz. Eu provavelmente vou multiplicar por 2 e vou querer 46 se eu reconheço. Mas enfim. Dobra a meta, né? Dobra a meta. Vou dobrar essa meta aí. Mas acho que tem muito do perfil. Eu sou um investidor de ação de viúva nato. Eu não gosto de empresa que não tenha altas margens. Eu vi o resultado da Taesa agora, caiu até lágrima do meu olho, porque uma margem de 85% é tudo que eu pedi a Deus. Tá? Então, eu vejo margens elevadíssimas em Taesa, em Itaúsa, em Banco do Brasil, em Porto Seguro. Eu não tolero esse tipo de risco. E não quer dizer que não seja bom. É simplesmente perfil, como o Jean falou. Eu volto a dizer, se você não tem 3, 5, 10 anos praticando a estratégia, beabá, arroz com feijão, não precisa tentar encontrar a próxima porrada. A próxima porrada... Uma coisa é falar para o Jean, a próxima porra. O Jean é macaco velho no mercado também. Uma coisa é ele escolher uma Vibra para entrar na carteira dele. Uma outra coisa é uma pessoa que tem 2 anos de fazendo estratégia e escolher Vibra para a carteira dele. O impacto pode ser muito negativo até mesmo na vitória. Olha que interessante. Se a pessoa compra, vamos supor, a pessoa lá está galgando direitinho com empresas que pagam bons dividendos, que não sobem muito, não caem muito, se cair ele vai comprar mais tal. Mas de repente ele tem essa Vibra que multiplicou por 2, por 3, que pode acontecer. A Vibra é uma excelente empresa. Ele pode atrelar o sucesso na bolsa a essa porrada. Isso pode fazer com que ele, no futuro, tente achar uma próxima porrada, com mais dinheiro. E numa dessa ele cai numa Oi. Que não quer dizer que não vai se recuperar. Entenda bem o que eu estou falando. Eu não duvido de nenhuma empresa que está na Bolsa. E muito pelo contrário, eu ainda reforço que todas elas têm competência para se recuperar. Todas elas, todas elas. A empresa é um organismo vivo por natureza. Mas isso, assim... para o investidor, para a cabeça do investidor, não faz bem em nenhum momento. Então, a não ser que ele conheça a empresa e já viva de dividendos, eu já tenho uma carteira, já vivo de dividendos, cara, eu vou na Vibra porque se cair pela metade eu vou comprar ainda mais, porque eu não estou esperando nada dela. Eu sei que vai ser uma boa empresa, em algum momento vai virar. Ótimo, legal, ponto. Agora, estou na Bolsa de Valores, não tenho não vivo de dividendo, não posso abandonar meu trabalho, por exemplo, não consigo ajudar as pessoas que eu mais amo, tal. Não tem por que inventar. Arroz com feijão neles. Não tem prática mais fenomenal na Bolsa de Valores do que comer o arroz com feijão todo dia. Aliás, para a vida, né? Já experimenta comer arroz, feijão, frango, filé de frango grelhadinho, uma salada, legumes, todo santo dia. Vê para onde vai sua saúde. Depois você me conta aqui no bate-papo. Não é isso, pessoal? O Bruno é médico, ele sabe. O Bruno é médico, aí. Então você sabe o que eu estou falando, você não vai deixar... Sei demais. Eu acho que o recado importante para a gente fechar essa temática é o seguinte: existem várias maneiras de você chegar no seu objetivo. Você pode ter um pouquinho de oportunidade, o outro não vai ter nada, e tá tudo bem, tá todo mundo certo, né? Acho que isso é importante, porque a gente tende no início, a gente aprende inicialmente para pensar uma criança quando ela nasce. Os primeiros estímulos, o primeiro comportamento que ela tem é por repetição. Então, o que os pais fazem, ela começa a fazer. Então, isso a gente incorpora, faz parte do ser humano. Então, a gente vê algumas referências, a gente tenta copiar. Não que seja o ideal, não é o ideal, mas faz parte desse processo e, aos poucos, você vai criando autonomia. E aí você entende, cara, o Jean, ele tem um pouquinho ali de oportunidade. O Fábio, não. Mas um não é melhor que o outro. Pergunta se eles estão felizes com a estratégia. Né? Então, sim, tá chegando lá. Vamos lá, pessoal. Bruno, coisinha rápida, né? A gente fala de empresas de oportunidade, né? Aqui no Brasil, você consegue encontrar empresas que pagam dividendos sendo em momentos muito oportunos. Você pega o exemplo, é o Banco do Brasil na pandemia, 25 pau, pagando dividendo. A Taesa, há 5 anos atrás, é 16. São empresas que apresentam uma belíssima oportunidade, pagam bons dividendos, tal, não sei o quê. E são empresas previdenciárias, você pode colecionar à vontade.